Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Você que é novo, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial aqui pra vocês. E também se inscrevam não, me sigam lá no meu Instagram, minha diretora vai deixar o IG aqui pra vocês, porque lá também tem super conteúdos bacanas. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco pra vocês de uma passagem que eu amo, que fala um pouco sobre essa luta contra o mal de todos os dias nesse mundo. Desde que o pecado entrou, nós temos que lidar com o mal, sim. E eu amo essa passagem, eu faço ela todos os dias pela manhã. Ela tá lá em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 20. E muitas das vezes a gente acha que o mal, que as coisas ruins, né? A gente acha, é o outro que tá desejando mal. É o outro, é a inveja do outro. Fulano tá me jogando praga, fulano tá fazendo isso. Gente, muitas das vezes o mal começa dentro de nós mesmos. Eu tenho parado para prestar um pouco atenção nos meus pensamentos, principalmente diante de tudo isso que a gente vem vivendo, né? Da pandemia e de tudo que isso tem causado dentro de nós, dos nossos corações, porque não tem sido tempos fáceis, tem sido tempos muito difíceis. E a gente, às vezes, se parar para pensar, tudo começa aqui. Sabe, a nossa mente, ao mesmo tempo que ela é brilhante, ela é capaz de destruir a nós mesmos, não é mesmo? E eu fico pensando que às vezes os pensamentos começam a dominar, e tudo que começa aqui, gente, de uma forma ou outra, isso vai ser externalizado. Então a gente tem que prestar muito atenção e ter um autocontrole e ter Deus o tempo todo, estar sempre em oração, para que Deus possa trabalhar nos nossos pensamentos. A gente tem que consagrar a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa vida, o nosso dia a Deus, para que Ele possa trabalhar e cuidar dos nossos pensamentos, sabe? Eu sempre peço pela manhã que Deus possa restaurar os meus maus pensamentos, as coisas ruins que começam dentro de mim, sabe? Por isso que eu sempre rezo essa oração pela manhã, para que Ele de fato possa afastar de mim esse mal. Que muitas das vezes, gente, a gente não tá lutando contra o mal da carne em si, de pessoas. A gente luta contra os principados, as potestades, né? Os dominadores desse mundo, né? Porque nós temos em nós mesmos, dentro de nós, o bem e o mal, sabe? Então a gente precisa cultivar o bem o tempo todo dentro de nós. E como que a gente cultiva o bem? Como que a gente cultiva a fé? Como que a gente cultiva os bons pensamentos, né? Em Deus, na palavra de Deus, na oração, sabe? Nos nossos momentos de estarmos sempre na presença de Deus. Sempre estarmos protegidos com o escudo da fé, sabe? Para que o mal, as flechas do mal não possam nos acometer, não possam entrar de fato. E essas flechas podem estar dentro de nós. Eu fico percebendo às vezes, gente, que minha cabeça é uma loucura. Do nada eu já tô pensando em desgraça, eu tô pensando em coisa ruim, sabe? E eu fico assim, ai meu Deus, me ajuda. E é impressionante, gente, que esses pensamentos, eles vêm muito fortes nas horas que eu estou em oração. Mas vocês sabem o que é isso, né? O inimigo que não quer que a gente reze, que a gente dê atenção para Deus, ele não quer, sabe? O inimigo, ele quer divisão, ele quer contenda, sabe? Ele quer morte, mas não a morte para o encontro de Deus. A morte mesmo para Deus, para a gente ter um encontro com Deus. Então a gente precisa estar revestido dessa armadura mesmo, sabe? Contra o mal. E eu venho vendo isso, principalmente quando eu tô rezando o terço. Gente, é muito forte. Vem firme em mim, sabe? E a gente tem que ser persistente, sim. A vida do cristão é ser persistente, é ser forte em Deus. Não por nós mesmos, porque por nós não vamos conseguir ter essa força. Por isso que no início da oração começa assim: enfim, fortalecei-vos no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do diabo. Porque se a gente não cultiva o bem que a gente tem aqui dentro e a gente cultiva o mal que a gente tem dentro de nós, o inimigo ele vai achando brecha.
Gente, e assim, a gente precisa cultivar mesmo o bem, porque se a gente deixar brecha, por exemplo, na inveja, na raiva contra o outro, nas nossas mágoas, gente, as mágoas e as feridas que não são curadas em Deus são um convite para o inimigo, tá? Então procure viver uma cura interior, tá? Procure viver essa cura interior em Deus, com o amor de Deus, porque só Ele é capaz de curar mágoas, feridas que a gente vem carregando desde quando a gente nasceu, sabe? E são por essas feridas, por essas... É um machucado, gente. É como se a gente tivesse com um machucado aberto, caiu, ralou, não limpou, não tampou, não desinfeccionou. Gente, o vírus, a bactéria não entra ali, a bactéria não vai lá. Aí daqui a pouco aquilo ali tá um estrago. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Se a gente não tratar a nossa ferida interior, se a gente não cuidar, o inimigo vem, ele entra por essas brechas. Aí ele começa. Você tem lá uma ferida da rejeição. Lá atrás, você tem essa ferida. Aí ele vai e entra ali. Aí ele começa, gente. E isso começa... a gente acha que o mal, ele vem lá do nosso inimigo que tá lá, longe. Não, gente. O inimigo, ele utiliza de pessoas que a gente ama. Ele sabe o ponto fraco da gente, da mesma forma que Deus sabe dos nossos pontos fracos, o inimigo também sabe dos nossos pontos fracos. E ele ataca ali. Às vezes a gente fica sem entender por que um familiar nosso, por que um melhor amigo nosso fala determinadas coisas pra gente, ou faz determinadas coisas com a gente. É pra parar a gente. E o inimigo sabe que se vier de alguém próximo, vai doer muito mais. Então, por isso que a gente tem que estar firme em Deus para olhar as situações, as coisas que as outras pessoas fazem contra a gente. Não são as pessoas, a gente tem que entender que é o mal, que se utiliza de feridas que estão naquela pessoa, de coisas que não foram tratadas e não foram curadas dentro delas. Sabe, gente, às vezes a gente fica culpando lá o outro que trata a gente mal, que fez alguma coisa, que traiu, que fez coisas ruins. A gente fala em falta de caráter e que aquela pessoa é assim, que ela é assada e que ela tem que sofrer, que ela tem que morrer, que ela tem que ser punida. Eu já pensei muito sobre isso, gente, da gente desejar o mal pro outro porque ele fez o mal com a gente. Mas a gente não pode ser assim, a gente não pode devolver na mesma moeda. A gente tem que devolver com o amor de Deus. A gente tem que entender que não é o outro. E sim, o inimigo se utilizando das feridas que ele teve, dos traumas que ele teve. É aquilo que eu sempre digo. Não dá pra gente querer receber do outro aquilo que ele não viveu. Então a gente tem que parar de ficar com raiva, de ficar com esses sentimentos e principalmente alimentando esses sentimentos dentro de nós contra o outro. A gente tem que continuar firmes e fortes em oração, pedindo conversão, pedindo a Deus que possa tratar o coração de cada uma dessas pessoas. É difícil, gente, entender o porquê leva alguém a cometer um assassinato, a matar, a estuprar, a fazer um mal de fato, assim, um mal encarnado mesmo, gente. A gente não entende, mas se a gente parar para começar a atacar e querer que essas pessoas também passem pelo mesmo que ela fez, não vai adiantar nada. Eu sei que isso é um assunto muito difícil e eu há muito tempo, porque as pessoas digam, porque não é com você, né? É muito difícil, gente, a gente receber o mal ali e saber lidar com ele, com amor, devolver com amor. A justiça não é nossa, é de Deus. Eu sei que é difícil quando alguém decepciona a gente, quando alguém machuca a gente de fato na pele mesmo, na carne ou em sentimentos. É muito difícil. Não tem explicação o que cada um vive, mas eu creio que tem uma força muito maior, que é o amor de Deus, que pode e é capaz de curar todo esse mal. Então que a gente possa lutar contra esse mal. Tem uma parte aqui no verso 13, por isso revesti-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais existir no dia mau e permanecer firmes depois de ter superado toda a prova. Ficai, pois, firmes tendo a verdade como cinturão, a verdade de Deus, gente. A gente precisa viver a verdade de Deus. A gente não pode viver na mentira, a gente precisa viver na verdade. A verdade dói, não é mesmo? A verdade de Deus aqui, ela é dolorosa, mas a gente precisa viver ela. A justiça como coraça. A gente tem que continuar sendo justos,
Mesmo que a gente continue ali apanhando, a gente não pode ir lutando contra as injustiças. A gente precisa permanecer justos, firmes em Deus. E os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. A paz é isso aqui. É Deus, é a palavra de Deus. Então que nós possamos viver a palavra de Deus que nos ajuda, que nos dá força. Porque se a gente não viver isso aqui, gente, a gente não consegue passar por um dia mal, por um dia ruim. A gente não vai conseguir passar por isso. Isso pode destruir a gente. E vou falar para vocês que já é difícil tendo Deus. Imagina sem Deus. É impossível. Eu não consigo enxergar minha vida hoje sem viver isso daqui. É Ele que é a minha força. É Ele que me faz ficar forte depois de um dia ruim. De encarar o mal de frente comigo, as dificuldades, sabe? E empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. É com a fé que a gente consegue lutar contra essas flechas. É com a fé. Porque se a gente não tiver fé, gente, o inimigo domina a gente de uma tal forma e ele começa aqui, ó, começa dentro da gente. E a gente vai alimentando coisas ruins e isso vai externalizando. E quando a gente está com o escudo da fé, que a gente acredita em Deus, que a gente acredita no amor dele, nada é capaz de nos destruir. A gente vai cair, a gente vai sofrer, mas Deus vai estar ali com a gente segurando. Deus não abandona o justo, gente. Eu sei que é difícil lidar com a injustiça, não é fácil não, tá? Eu tô para dizer para vocês que muitas das vezes a gente fica ali se sentindo injustiçado mesmo. Mas é só Deus que sustenta a gente. As provações, sabe? Parece que o inimigo vem e joga na nossa cara. É afronta. E se a gente não tiver Deus, a gente cai nessa afronta. A gente é tomado por sentimentos ruins. E Deus não quer isso, sabe? Então que nós possamos, sabe? Que a gente possa empunhar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E que a gente possa continuar suplicando a Deus, orando constantemente no Espírito, para que nós possamos continuar sendo luz, sendo fortes para lidar com o mal. Essa nossa luta de todos os dias contra o mal, que não é fácil. E que a gente possa pedir a Deus que nos ajude, que nos envie o Espírito Santo dele, a palavra dele todos os dias. A gente não deixa de estudar a palavra, não deixa de viver a palavra, pois ela ajuda demais, sabe? Então, que nós possamos lutar contra o mal com o olhar de Deus, voltados não para esse mundo, para a justiça aqui nesse mundo, desejando o mal, querendo que o outro pague. Gente, muitas das vezes a gente só piora determinadas pessoas quando a gente devolve na mesma moeda. Eu acho que a gente só piora. Eu acho que isso causa mais divisão ainda. Eu sei que é difícil, mas eu creio que o amor é capaz de salvar o mundo. É muito clichê dizer isso, porque hoje em dia as pessoas estão totalmente sem respeito, sem amor, sem empatia, sem nada. Estão com muito ódio no coração, muita raiva. E eu creio que só o amor de Deus, não existe mais um olhar para o outro de amor. As pessoas estão matando a troco de nada, as pessoas não estão se amando e não estão amando as outras. E tanto faz falar determinadas palavras ruins, tanto faz você tirar a vida do outro. Como se não houvesse amanhã, como se não houvesse a justiça de Deus, como se esse dia não fosse chegar, como se não houvesse inferno, como se não houvesse céu, como se Deus não existisse. Gente, Deus está dando tantos sinais para a gente se voltar para Ele, de fato entender o real motivo pelo qual nós estamos aqui nesse mundo. Então, vamos nos voltar em oração, em proteção espiritual contra todo o mal dentro de nós, o mal que o inimigo se utiliza de brechas com outras pessoas. Que essa palavra possa tocar no teu coração para que hoje você decida a cultivar o lado bom, o amor de Deus dentro de você e não o mal, que é o pecado, porque de fato o mal entra através do pecado. Se a gente parar para pensar, é assim, que a gente possa seguir aos caminhos de Deus e lutar contra o mal em oração e essa proteção e estar sempre presente na vida, na presença de Deus, que Ele esteja presente na nossa vida, para que a gente possa, de fato, lutar contra esse mal com Deus, porque sem Ele não é possível.
a gente acaba sendo abraçado e tomado. É como um mar revolto. Se a gente não tiver fé em Deus, esse mar engole a gente. O mal engole a gente. Então a gente precisa focar no bem, em Deus, no amor que Ele traz para cada um de nós. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.